Hey guys, daqui a Caio Rocha. Queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao Estúdio Q, estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. E no fundo isto devia ser tão normal como alguém dizer, sei lá, eu tenho escoliose e quero ajudar outras pessoas com escoliose. Imagina. O facto de eu estar a dizer tenho uma disfunção do pavimento pélvico e quero ajudar também outras pessoas que tenham, devia ser tão normal como esse exemplo da escoliose, mas na prática não é. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falámos com Filipa Cordeiro, especialista em fisioterapia pélvica e saúde da mulher. A Filipa veio explicar como veio parar esta especialização, as dificuldades de comunicação entre os meios médicos e porque é que os partos não têm de ser um momento estressante, entre muitos outros temas. Assim como esta modalidade, esta é uma conversa que daria para muitas outras, pelo que esperamos que desperte a vossa curiosidade sobre algo que é ainda tabu para muitos. E, claro, esperamos que gostem. Ok, olá pessoal, bem-vindos a mais um The Pool Podcast em versão live stream e neste episódio eu trago uma grande amiga minha cuja presença aqui no podcast eu, por acaso acho que já esteve cá, mas foi nos primórdios do podcast em que tudo era muito mais caseiro até do que isto. E portanto qualidade de som não é aconselhável, portanto por favor não vão ver lá atrás, please, façam esse favor a vocês mesmos, nem é a mim, é a vocês mesmos. Mas é a Filipa Cordeiro, que ela é fisioterapeuta especializada em fisioterapia pélvica e em saúde da mulher. Digamos que ela vai falar sobre muito tabu que existe, muito mito que está associado a essa especialidade, portanto vai ser bastante interessante, mas melhor do que eu para estar a falar sobre ela, vou apresentá-la já, porque mais vale. Óbvio. Olá, Filipa. Olá. Já temos... Muito amor neste podcast. Aliás, já temos aqui dois comentários aqui na Twitch e, by the way, se estiverem aqui connosco, enviem-nos uma mensagem, enviem-nos uma pergunta, porque o bom dos diretos é exatamente haver este tipo de interação. Ponham a conversa. Eu gosto de perguntas, portanto. Sim. Eu gosto, tragam-nas. Eu sei. Sim, já me conheces, não é por nada, não é? Sim. Mas sim, onde é que queres que eu pegue? Desculpa. Ora, tu por acaso já nem devias estar a perguntar isso porque tu até vês este podcast, porque eu obrigo-te a ver o podcast. Portanto, o que eu te vou pedir é para te apresentares, dizes quem é que tu és, o que é que tu fazes e afins. Portanto, só apresentar-me um bocadinho, não é? Desculpa, eu estava só aqui a tentar resolver os problemas técnicos que surgiram de repente, que acho que a minha ligação ficou assim um bocadinho chatita. Não vi nada, está tudo ok. Eu sou fisioterapeuta, sou originária de Coimbra, mas agora estou em Lisboa. Deixa-me ver. Consegues-me ouvir bem? É porque eu se calhar faço hotspot com o telemóvel em vez de usar... Mas estou a ouvir muito bem, estou a ver bem. É porque eu estou a ver a imagem um bocado tremida. Não, está tudo ok. Não é de eu ser maravilhosa, portanto é da rede. É isso. Mas a rede está ótima. Eu estou a ver com... Pronto. Só falta 4K aqui, mas pronto.
É melhor não, é melhor não, é melhor não, porque a maquilhagem não está feita. Pronto, eu sou fisioterapeuta, já há 10 anos, o que é um bocado surreal. O Eu tempo só passa. no outro dia, quando estava a ver, sim, quando estava a ver um post no Facebook, é que me apercebi, caramba, já vai 10 anos, espera, foi em 2010 que eu terminei o curso, estamos em 2020, pois isso significa que já foram 10 anos pelo caminho. Ahm, Sou originária de Coimbra, algures lá perto, e estou tenho trabalhado maioritariamente depois da minha licenciatura em Coimbra e desde fevereiro que estou em Lisboa, portanto, uma excelente altura para me mudar para Lisboa, um mês antes de fechar tudo com a pandemia, não é? Sempre tive um grande sentido de oportunidade e de timing. Desde a minha licenciatura, eu tenho-me especializado na área da fisioterapia pélvica e de fisioterapia em saúde da mulher. O que é que isto é na prática? Desculpa. Na prática, no fundo, tenho que explicar, são duas especialidades diferentes da fisioterapia, mas eu tenho que explicar uma e a outra também para perceberem de que forma é que se ligam entre si. O grande umbrella term, o grande chapéu, é a fisioterapia em saúde da mulher. Foi daí que surgiu em termos de nomenclatura. Se não estou em erro, se a minha história da fisioterapia não me falha, foi assim. Ou seja, a saúde da mulher inclui o pré e pós-parto, inclui, portanto, por pré e pós-parto, inclui-se a questão de ajudar na mobilidade durante a gravidez, ajudar na preparação do próprio corpo para o parto, ajudar na própria preparação pélvica para o nascimento, para permitir que todas as estruturas tenham a biomecânica adequada para depois o decorrer do parto. No pós-parto ajudam com a resolução também de problemas musculares que possam vir a partir daí. Portanto, entre o pré-parto e o pós-parto é muito semelhante porque há a prevenção barra tratamento de problemas musculoesqueléticos existentes, há o foco no bem-estar da mulher, só que no pós-parto temos ali o extra, não é? Que é o rebento, que entretanto nasceu. E no pós-parto também há outras questões que temos que nos focar mais, nomeadamente disfunções do pavimento pélvico, ou seja, aquelas questões de incontinência urinária, incontinência fecal, disfunções sexuais, que muitas vezes surgem no decorrer do parto vaginal, por causa de lesões na musculatura propriamente dita. Para além disso, a saúde da mulher também inclui então as disfunções no pavimento pélvico em si, que é a musculatura pélvica, inclui também a parte de oncologia, por exemplo, o câncer da mama, e inclui também a parte de linfedema. Eu já explico o que isso é. Embora o tratamento da fisioterapia oncológica e da fisioterapia em linfedema não seja exclusivo da mulher, em termos de organização e mesmo em termos de lecionar, sei lá, as pós-graduações ou as formações estão dentro dessa área. Eu penso que é um pouco para nos organizarmos melhor entre isso. No entanto, há colegas que trabalham só na parte oncológica e aí inclui, é óbvio, homens e mulheres. Há colegas que trabalham só a parte de linfedema, há colegas que trabalham só a parte pré e pós-parto e há colegas que trabalham só a parte de fisioterapia pélvica, por exemplo. No meu caso, perdão, eu incluo-me em fisioterapeuta pélvica e em saúde da mulher. Porquê? Porque eu trabalho então nessas duas vertentes. Eu trabalho com fisioterapia pélvica, que é altamente focalizada a nível de disfunções pélvicas, não só do pavimento pélvico, mas pronto, disfunções pélvicas no geral, mas também mantenho a minha intervenção em saúde da mulher. Portanto, não é correto dizer que eu faço só saúde da mulher, também não é correto dizer que eu faço só fisioterapia pélvica, porque também inclui as outras questões. E depois também, se tivermos também não é correto falarmos, quando nós queremos falar de fisioterapia pélvica, também não é correto dizer só que é saúde da mulher, a não ser que trabalhemos exclusivamente com a população feminina. Porquê? Porque há mulheres transgênero, porque há homens transgênero, porque há pessoas não binárias, porque há homens que precisam de fisioterapia pélvica, portanto, e crianças também se pode atuar de forma bastante diferente, mas também se pode atuar, daí que eu não atuo de todo, está fora do meu espectro de atuação, mas há colegas que o fazem, e aí já não podemos dizer que é saúde da mulher. Pronto. Eu acho que nesse aspecto convém nós sermos o mais, não diria rigorosos, mas na forma como nos classificamos. Se eu tenho um colega que diz que trabalha no desporto, é porque trabalha no desporto. Se eu tenho uma colega que diz que trabalha em cardiorrespiratória, trabalha em cardiorrespiratória. Portanto, se trabalha
em duas áreas diferentes, diz que trabalha em duas áreas diferentes. Certo, sim. É isso. Mas depois desta grande apresentação, porque de Eu não facto. consigo ser sucinta. Não Para quem faz está a mal. ouvir e que não me conhece, eu não tenho o dom de resumir palavras, lamento informar. Ah, Isto é capaz de durar lá para a meia-noite, ah, se já não tiver cuidado. estamos em casa, estamos bem. Acho Estamos que protegidas. sim. Portanto, vão apanhar uns snacks e umas bebidas e depois ponham-se confortáveis para ouvir. Ou então, tipo, peguem nos vossos telemóveis ou nos vossos computadores e para a cozinha para preparar o jantar e para nos estar a ouvir enquanto que estão a fazer isto, porque isto Sim, vai é demorar. melhor. É melhor. Ah, Isto. tem muito pano para mangas, para já. Uhum. Tirando tirando, tirando as propensões para ser sucinto ou não, acho que tem muito pano para mangas. Não existe. No entanto, uma coisa que eu te ia perguntar era o que é que tu querias ser quando fosses grande, quando eras criança? Ora bem, portanto, eu acho que isso depende da fase da infância a que nos estamos a referir. A primeira coisa que eu me lembro de crescer quando era miúda era treinadora de golfinhos. Portanto, aquela coisa toda de muita graciosidade na água ali, lá para um lado e com o outro, e ali com o golfinho atrás, eu sempre achei aquilo mágico. Entretanto, muitos anos depois, uma pessoa começa a olhar para a parte ética da coisa, mas na altura eu achava aquilo assim, a minha cabeça de criança achava aquilo uma coisa perfeita e pronto, o que é que poderia crescer na vida para além daquilo, não é? Um, o que não poderia estar mais longe da realidade, porque eu não sei nadar rigorosamente nada, eu só sei o suficiente para flutuar à tona d'água, mas pronto, sonhos são sonhos. Depois disso, opa, depois disso ficou algures, não sei, dependendo também do que é que estava a dar na televisão na altura em termos de desenhos animados. Os sonhos também passavam um bocadinho por aí, não é? Eu acho que a minha fase de treinadora de golfinhos foi semelhante à fase de navegante da Lua, portanto houve ali uma altura em que eu se calhar queria ter as duas coisas em simultâneo. Portanto, eu nasci em 87, sim, por aí. Pá. Sim. Mas quando me comecei a Quem perceber nunca? em termos Tu, tu sabes o que isso é? Não, nós temos no mesmo ano, portanto tu Sim. sabes perfeitamente o que isso é. Mas em termos de me aperceber e de instrumentalizar aquilo que eu antes sonhava. E cantora, também queria ser cantora. Também queria ser cantora. Desisti disso, porque apesar de sempre me terem dito que cantava bem, desisti disso e comecei a ficar com imensa vergonha porque eu era aquela miúda que ia sempre cantar ao microfone nas visitas de estudo, na altura em que não se pensava em segurança rodoviária e que os miúdos andavam todos sem cinto de segurança no autocarro, porque autocarros com cinto de segurança em 93 ou 94, isso não existe. Quer dizer, se calhar até existe, eu estou a dizer uma grande barbaridade, peço desculpa. Mas, mas eu era sempre aquela miúda que ia à frente cantar, até que houve um dia que eu cantei uma canção qualquer e, e os meus colegas de turma detestaram. Não cantei essa, estás a cantar muito mal e não sei o quê. E eu nunca mais peguei naquilo. Portanto, acho que isso me gerou algum tipo de trauma que eu já não consigo cantar em público desde então. Ahm, Desculpa, ah, mas eu lembro-me mas de tu uma o vez quê? te teres candidatado a um. ah, a Não um. falamos disso, por favor. Mas, independentemente dessa Sim, eu candidatura, já tive a minha fase de tentar ir a programas de televisão, admito o meu passado epá, embaraçoso. Eu sou uma mulher madura que não tem medo das ações e das escolhas que fiz, portanto admito o meu passado embaraçoso e eu ponho. vou parar de ver notificações no telefone, porque senão aí é que isto se torna Sim, mais embaraçoso ainda. sim, mas Mas pronto, eu ponho já, aliás, já que estamos numa de partilha, eu vou aqui pôr já. Se alguém tiver acesso a acho que eram os zigue-zagues da vida, aqueles programas infantis da RTP, na altura em que havia os Tazos, de certeza que sim. vem uma mini Acho que não Kai. era um Dolitá. Onde ali Eu via está? isso. Pronto. Hão de ver uma Eu via mini isso, Kai rapaz. a jogar Tazos nesses programas. Portanto, Também lá. portanto, está aqui Olha, um tesourinho. eu fiz uma Portanto, vez um desenho do Boireré para o Boireré e conseguiu ir ao programa tipo 3 anos depois de eu ter enviado o santo de desenho à aguarela. o like era muito E grande. eu não vi, porque eu estava na catequese como menina boazinha que era naquela altura, e então não vi
o senhor a falar e a elogiar o meu desenho. Ora bolas. E isso dói-me no coração até hoje, acreditas? Essa oportunidade perdi. Mas isto para dizer Não há direito. que eu lembro-me muito bem, porque eu acompanhei-te nesse dia. E Ao acompanhei. dia. Nesse Agora tive um dia. momento cerebral. Ok, sim. Ou seja, a tua memória bloqueou, tal foi a Tu não me experiência. embaraças, Não, mas eu Pé lembro-me Rocha, tu que. não me envergonhes. Eu lembro-me perfeitamente de tu teres dito que o resultado final, o que te disseram era tu cantas muito bem, mas és muito afinadinha. E eu fiquei naquela. É capaz. Era, por ser muito melodiosa, não era? Acho eu. Eras muito E eles queriam uma lírica. coisa mais Era. pop. E Sim, eles queriam uma coisa mais pop, sim. sim. Portanto, ou seja, Sim. cantar para quem tem dons líricos, obviamente que não canta Quem mal. sabe? Quem sabe um dia me vejam assim a cantar uma Aida, não sei. Para já não está nos meus planos, mas isto com a quarentena houve muita gente a experimentar coisas novas e variadas. Pá, aprendi a bordar, quem sabe também posso aprender canto lírico. Por Pronto, que não? Por que não? why not? É, sim. Não nega à partida uma ciência ou um fado que desconheço, ou lá como é que é a frase, não me lembro. E, portanto, está aqui a nossa ilustradora fantástica, by the way, a Joana Rolo, a deixar o comentário e por causa disso ela nunca mais foi à catequese. Portanto, Deixei de ir eventualmente, mas não, por acaso não foi por causa disso. mas Não houve uma relação de causa e efeito estabelecida. ok, mas o que eu quero chegar, onde eu quero chegar com esta pergunta é, de onde é que apareceu então a fisioterapia na tua vida? Quando é que percebeste? Não, é isto Apareceu-me que eu um quero fazer. bocado, apareceu-me um bocado de paraquedas. Pá, para já eu acho extraordinariamente injusto nós termos que escolher uma profissão quando estamos no 12º ano em que uma pessoa mal sabe o que é que Antes? vai fazer Quase naquela antes. semana, quanto mais para o resto na vida, não é? Eu acho um bocado parvo até nesse sentido. E caiu-me um bocadinho de paraquedas. Eu nunca tive, eu quando cheguei à faculdade, eu tive uma experiência um bocado engraçada que era, vários colegas perguntaram o que é que, então vocês estão aqui, escolheram este curso porquê? E muitos colegas, porque eu conheço não sei quem que teve uma lesão muito má e teve a fazer fisioterapia e ficou muito melhor e eu não sei quem porque a minha avó aconteceu-lhe não sei quê e, e ficou muito melhor que a fisioterapia. Tudo histórias assim do género, programa, opa, histórias válidas, atenção, eu não estou a dizer o contrário, mas histórias assim, pá, importantes, pronto. E eu, ok, opa, olha, eu tive alguém que me disse que eu fazia bem massagens e eu comecei a ver e realmente, pronto, isto terapia manual é capaz de ser interessante, então vim para aqui. Portanto, E um disseram-te que bocado, fazias bem massagens e pensaste, sim, vou fazer carreira de. sim, basicamente, e hoje em dia eu odeio fazer massagens, portanto estamos bem. É válido. Eu sei que isso é perfeitamente válido. Ahm, Ah, certo. mas atenção, é uma técnica de terapia manual completamente válida e com resultados muito bons. Mas é algo que eu não me entusiasmo a fazer. Se tiver que fazer, faço, e às vezes tenho que fazer em contexto dentro de outro tratamento, mas por si só, estar, por exemplo, a fazer uma massagem, sei lá, estar ali, um tratamento consistir só daquilo, admito que me entedia um bocadinho. Eu gosto de algo um bocadinho mais desafiante. Pronto, Faz é sentido. assim. Ah, como é que então apareceu aí a saúde da mulher ou vá, a fisioterapia pélvica? Porque esse Faço. é daquelas especialidades que está rodeado um bocadinho de vá, vários estereótipos para já, vários mitos e muita Uhum, falta de informação, pelo que me consta, não é? sim, sim. Como é que isso apareceu então? Pá, surgiu. Repara, o panorama em 2010 era bastante diferente daquilo que é agora, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque a nível de formação pós-graduada, quer formação profissional, quer académica mesmo, havia muito pouca comparando com aquilo que há agora. A oferta formativa era drasticamente diferente. Passámos do 8 ao 80 em termos de disponibilidade, availability
de teres efetivamente formações que possas escolher fazer dentro de determinadas áreas. Havia uma ou duas sobre algumas técnicas, mas também não era muito por aí além. Também a nível de conhecimento, não tínhamos a grande publicação que temos hoje de artigos, tinhas pouco acesso a artigos porque as revistas eram impressas, havia poucas em formato digital, e à medida que a ciência foi evoluindo, também o conhecimento se foi democratizando um bocadinho mais, e o Sci-Hub foi existindo, e outras formas de ter artigos que não passassem por pagar 30 euros por artigo, isso também ajudou a democratizar um bocado a situação. Portanto, isto só para contextualizar que quando eu terminei o curso em 2010, a informação era completamente diferente daquela que há agora. E 10 anos antes de mim, ainda mais diferente era, não é? Portanto, antes de eu terminar o curso, ainda mais diferente era. Portanto, nesse aspecto, isso sempre. Mas houve ali um grande boom de 2008, 9 para a frente, em termos de conhecimento. E pronto, isso notou-se em várias coisas, incluindo na oferta formativa. Eu ponho-te de outra forma, eu não sabia que queria trabalhar em saúde da mulher logo quando terminei, mas sabia que queria trabalhar de alguma forma relacionada com sexualidade quando terminei a licenciatura. Eu queria fazer o projeto final da licenciatura sobre a sexualidade em pessoas com deficiência física, que hoje em dia também se denomina como diversidade funcional. E eu lembro-me que eu tive uma professora que me disse para desistir da ideia porque não havia bibliografia sobre o assunto. E efetivamente não havia. E efetivamente acabei por não fazer. Bem, como era um projeto de fim de curso e eu estava muito desgastada ao fim daqueles 4 anos, foram por vários motivos, foram bastante desgastantes a nível psicológico e tudo mais. Eu só pensei, ok, eu faço outro tema qualquer, paciência, para isto ficar aqui, fica feito, faço outro tema, também consigo uma boa nota com outro tema, ok, bora. Ahm, Portanto, eu sabia que queria aquilo. Não sabia era na altura que seria saúde da mulher, não é? Eventualmente depois fiz a minha primeira formação em saúde da mulher em 2012, aí na área do pavimento pélvico, e depois daí para a frente fui fazendo formações, uma, duas por ano. Houve ali um ano em que eu fiz 4 ou o que é que foi, não sei. Eu tinha outro jogo de cintura em termos de quer da disponibilidade de tempo, quer financeira também. Mas pronto, mas uma área que me suscitou sempre muito interesse durante a licenciatura foi cardiorrespiratória, que era a área que eu achava que não ia gostar, que é a área em que ajudamos o pessoal. Olha, por exemplo, agora a questão do Covid, os fisios cardiorrespiratórios são essenciais nas unidades de cuidados intensivos, mas tu tens muito poucos no país todo. Em Coimbra, por exemplo, sei que não há físios nos cuidados intensivos, nem nenhum hospital do CHUC, do Centro Hospitalar, desculpa. Em Lisboa há uns quantos, há até um colega que é o. Não me estou a lembrar do nome dele, desculpa, só me estou a lembrar do Instagram que é Fisio Intensivamente. Eu Fica aqui sigo. o shout-out porque ele faz um trabalho brutal, quer de ensinar outros colegas sobre a fisiologia em cuidados intensivos, quer de ensinar a população da atuação. Porque há ganhos funcionais muito importantes e mesmo ganhos de desmame ventilatório, ou seja, da pessoa conseguir deixar a ventilação invasiva de forma mais eficaz e com menos sequelas. Eles trabalham muito nisso. E se eu não tivesse em saúde da mulher e fisioterapia pélvica, eu estava nessa área. Portanto, é uma área que eu tenho imenso carinho e que gosto muito porque tu vês ganhos na qualidade de vida impressionantes, não só no geral, no médio e longo prazo, mas também na própria sessão em si. É um bocado, para quem não tem estômago para isso, é um bocadinho nojento porque há secreções por todo o lado. Por isso é que eu não estava à espera de gostar tanto quando fiz o curso, mas pronto, voltando ao assunto, comecei a ir efetivamente para a saúde da mulher. Quando comecei então o primeiro curso de pavimento pélvico que eu fiz, que foi em 2012. Curiosamente foi aí que descobri que também tenho uma disfunção do pavimento pélvico, portanto eu gosto de intervir nesta área pelo
pela paixão que sempre tive pela área da sexualidade e de saúde da mulher, pronto, como já vimos nem tanto, mas pela área da sexualidade e pela paixão que entretanto adquiri pela saúde da mulher também, mas também porque eu quero ajudar outras pessoas da forma como eu não fui ajudada, porque eu descobri, porque fui fazer uma formação e por acaso descobri, olha, está bem, pronto, afinal também tenho uma coisa destas, ok, está bem. Siga. E pronto, just take it in stride. É bola para a frente e para conseguir ajudar também as outras pessoas. No fundo, repara, isto devia ser tão normal. Eu não sei se me conseguiste ouvir porque eu tenho aqui o sinalzinho a dizer que a ligação está má. Estás perfeita, diz-me. Ok, obrigada. E no fundo, isto devia ser tão normal como alguém dizer, sei lá, eu tenho escoliose e quero ajudar outras pessoas com escoliose. Imagina. O facto de eu estar a dizer tenho uma disfunção do pavimento pélvico e quero ajudar também outras pessoas que tenham, devia ser tão normal como esse exemplo da escoliose, mas na prática não é. Mas lá Mas está. porquê? Enquanto que há muita gente que pode dizer eu tenho escoliose. Ou eu tenho um ombro. Eu falo por mim. Eu tenho um ombro mais alto que o outro. Sim, esse ombro eu prefiro não falar sobre ele, até porque também não é a minha área de intervenção. Não Portanto, aí vamos é que eu não falar falo mesmo sobre dele. ele, please. Não falemos disso. Desculpa. Mas há pessoas que têm essa à vontade e que podem, porque podem falar no meio de um restaurante a altos berros quase, tipo, sim, eu tenho um ombro mais alto que o outro. Uhum. Ninguém olha duas vezes. No entanto, se tu dizes, eu tenho uma disfunção no pavimento pélvico, para já, O que é que isso é, não o que é é? que isso é assim? Segundo, fala-se na palavra pélvico e depois associada à palavra disfunção e digamos que está logo uma lista, uma vasta panóplia Uhum. de coisas, de preconceitos, de coisas que as pessoas assumem logo Sim. de uma vez sobre o que é que essas duas coisas são e o que é que uma coisa, mesmo que não saiba do assunto ou não perceba do assunto, que assumam o que é que isso significa logo. Portanto, eu imagino que quando tu deparaste com esta especialização, pode-se dizer assim, Uhum. Sim. ficaste. Te deves ter deparado com. Não, tu própria devias ter uma data de perguntas Sim. e segundo, Repara, são coisas que as pessoas vivem com elas e que ninguém se manifesta sobre isso. Porque nem é tanto que eu tivesse perguntas, porque a dor está tão normalizada que tu simplesmente tu não tens perguntas, porque como tu vês as pessoas a comentar, vês nos média, vês nas revistas, do lado que é suposto doer, tu simplesmente nem sequer te questionas. Mas a dor não é normal, a dor sexual não é normal, a dor menstrual não é normal. No caso da dor menstrual, então, podíamos estar aqui 5, 6 horas, porque é normal haver uma moinha, é normal haver um ligeiro desconforto, não é normal ter dores da pessoa estar de cama, da pessoa não se conseguir mexer, de ter que tomar analgésicos de pós-operatório, não é normal, isso é sinal de alguma condição de saúde que deve ser investigada e o facto de se tacar a pílula por cima só estamos a mascarar sintomas. Portanto, voltando ao ponto número um, que eu não sei se já disse, a dor sexual não é normal, a dor menstrual não é normal, a dor anorretal não é normal. A dor é um sintoma, a dor é um sistema de aviso que nós temos, é um sinal vermelho que diz: espera lá, ok, está aqui algum problema. Se estiveres a cortar legumes e de repente tu sentires uma dor na mão, à partida é porque te cortaste, tu não continuas ali tranquilinha, porque é certo? normal. Porque é normal. Sim. Pronto, então porquê é que nós normalizamos a dor sexual e normalizamos aquele tens que insistir um bocadinho. Isso é normal, é porque não estás habituada, como se fosse preciso, como se fosse um daqueles sapatos que nós temos que usar durante um mês inteiro para serem confortáveis no pé. Por favor. Não faz sentido. Não, não. By the way, é um truque muito bom para os sapatos que é pôr um saco de água dentro e pôs aquilo no congelador e a água expande e forma gelo e Eu, alarga um bocadinho o eu sapato. aprendi o truque da Nivea, se forem sapatos de couro.
em que Hum, pões Nivea por dentro, junto às costuras dos sapatos e deixas de um dia para o outro. uhum. E aquilo amacia-te um bocadinho. A sério? A coisa do podcast, como eu já disse, do live stream, aliás, é que eu preciso de pôr o computador a carregar, senão isto vai abaixo. Portanto, só 2 segundos. Sim, à vontade. Portanto, como veem, nós rapidamente vamos de vaginas para sapatos, porque é uma metáfora terrível, mas na prática é como se estivessem a tratar a vagina como um sapato. Por favor, não façam isso. De nenhuma forma. A não ser que gostem. Atenção. Sim, eu não julgo, atenção, isso é uma coisa que, por acaso até é bom teres falado no a não ser que gostem, porque há uma coisa muito importante que é, nenhum profissional de saúde vos pode julgar por alguma coisa que vocês façam consensualmente com outro adulto, tudo, desde que seja tudo consensualmente e pelas vossas escolhas, pela vossa orientação sexual, estamos no mês do Pride, não é? Até. Isto é particularmente importante em fisioterapia pélvica. Portanto, eu, logicamente, que as pessoas chegam muitas vezes inibidas já de experiências anteriormente que tiveram com profissionais de saúde, no geral, mas um ou uma fisioterapeuta pélvica que se preze não vos vai julgar pelas práticas que fazem, pelo número de parceiros ou parceiras que têm, pelo que fazem com esses parceiros ou essas parceiras, qual a vossa orientação sexual. Não, nós não podemos fazê-lo, nós temos que vos tratar de forma integral, e os objetivos são sempre de acordo convosco. Se o objetivo, sei lá, daquela mulher cisgênero, ou seja, uma mulher que a quem lhe foi atribuído o género de mulher à nascença, portanto, com uma vagina e com uma vulva e que se identifica como mulher. Se aquela mulher, o objetivo dela é conseguir a penetração sem dor, então nós vamos para isso. Se o objetivo daquela mulher cisgênero é conseguir penetração sem dor com a parceira, mas através de brinquedos sexuais, dedos, o que for, o nosso objetivo vai ser esse. Se o nosso objetivo daquela mulher transgênero, depois da cirurgia em que é construída uma vagina, é que tenha uma vagina funcional e sem dor, nós vamos para isso, que aliás tem que ser sempre o objetivo após essa cirurgia, mas pronto. Se o objetivo daquele homem é ter relações sexuais penetrativas com outro homem, então nós vamos para esse objetivo também. Nós não temos nada que estar a dizer, isso não. O objetivo é clínico, é aquele. Da mesma forma que o atleta quer correr não sei quantos quilómetros depois do seu tratamento, da fisioterapia no desporto, então o objetivo da fisioterapia pélvica tem que ser adaptado perante, neste caso o exemplo que eu dei é a nível sexual, mas já há muitas outras áreas de intervenção da fisioterapia pélvica, tem que ser adaptado ao objetivo da pessoa. E se o objetivo da pessoa é mais sexual, entre aspas, então é isso que nós fazemos. Ponto final. Não há que pensar em mais nada. O objetivo é esse, trabalhamos em conjunto. Até porque não é chegar ali, ficar deitado na marquesa e nós fazermos tudo. Não, é um trabalho ativo. A pessoa tem que fazer o seu trabalho de casa. E há várias coisas que nós podemos fazer na nossa saúde no dia a dia para ajudar na saúde pélvica, basicamente. Sim. 2 horas depois, desculpa, já não me lembro o que é que estávamos a falar. Estávamos a falar então do facto de, lá está, normalização. Tens que me dizer coisas. A normalização da dor. O teu vídeo ficou. Não, agora já voltou ao normal. Portanto, a normalização da dor, do facto de as pessoas não haver discussão aberta, o que faz com que não haja muita partilha de informação, não é? Não há. E Não há. isso inclui-se dentro até do próprio corpo médico, ou seja, até o próprio. Sim. Repara, eu mesmo essa questão da dor, falando do meu caso pessoal, por exemplo, eu sempre tive um desconforto muito grande nos exames que a ginecologia tem que fazer. Mas ela sempre desvalorizou. Pois, até me chegou uma vez a dizer que quando encontrasse o rapaz certo que dilatava naturalmente, me deixou assim, eu fiz literalmente esta cara. Oi? Isso não funciona assim. Tanto para desembrulhar aí. Há muito.
há muito essa questão da normalização da dor. Eu acho que em parte é porque os médicos na sua formação estão muito formatados para a estrutura. Se está tudo bem com a estrutura, se não há infecção, se não há alteração na estrutura, na fisiologia e na anatomia, então está ok e não há motivo para haver esta alteração. Deve ser alguma outra coisa por trás, mas fisiologicamente está tudo ok. Eu tenho conversado com alguns médicos e conheço também alguns que noto que fazem um esforço para aumentar os horizontes nesse aspecto e outros que são muito old school em termos de pensamento. E a grande diferença que eu encontro é sobretudo essa, que é, se está tudo bem com a estrutura física, então se calhar é da cabeça ou assim, então no que conta a problemas da mulher, nós temos um histórico de centenas de anos de que problemas femininos têm a ver com histeria e coisas da cabeça, e então aí ainda mais carregado é esse background de problemas sexuais, que é, por exemplo, se a mulher sentou no sexo e na consulta da ginecologia está tudo bem, então é porque deve ser da cabeça dela, pronto. E depois tu vais a ver numa consulta de fisioterapia pélvica, aquela biomecânica está toda alterada, ela está tensa que dói, e depois na calha, na volta ainda teve uma cirurgia em que retirou o apêndice e que aquela cicatriz está completamente aderente a repuxar em tudo o que é ligamento internamente. E depois tu vais a ver, e a outra mulher que se calhar teve uma queda quando era miúda, em que houve ali uma lesão direta nas articulações cóccix, sacro, o que for, na sacrococcígea, aliás, ou entre o sacro e a própria bacia, e foi isso que despoltou tudo. Mas enquanto nos focarmos no, ok, o físico está tudo bem, portanto, se o físico está tudo bem, que é um bocadinho o que acontece. Certo. Mas Porque é eu, assim. eu imagino, tu uma vez falaste-me que, por exemplo, às vezes nem sequer os próprios médicos sabem que existem terapias para esse tipo de. Sim. Repara, eu conheço uma médica que terminou a formação, portanto, que me corrijam algum médico ou médica se estiver a ver, por favor, porque Sim. eu não sei muito bem os anos de formação base. Eu sei que tem formação base e que depois tem o ano comum, não sei se ainda tem, mas antes tinham o ano comum e depois fazem a especialização e tudo mais. Sim. E tem aquele exame do demónio, o Harrison, ou lá o que é. Pronto, mas enquanto estão na faculdade. Prefiro o nome Exame do Demónio. Sim, opa, a descrição parece ser essa de todos os que o fazem. Quando estão na faculdade, têm aquelas disciplinas que todos têm que ter e têm algumas disciplinas opcionais. Se eu não estou em erro, a disciplina de Medicina Física e Reabilitação, que é onde se inclui, por exemplo, a nível do Sistema Nacional de Saúde, é onde se inclui a fisioterapia, a terapia ocupacional e a terapia da fala. A Medicina Física e Reabilitação, pelo menos em Coimbra, até há poucos anos, era uma disciplina opcional. Portanto, se é opcional, tu à partida, a não ser que tenhas um mínimo de contacto ali com aquilo, tu vais desconhecer que existem essas três vertentes da reabilitação. Essas três vertentes da reabilitação. Na altura, acho que nem sequer se falava de terapia ocupacional, na altura em que isto já foi há uns 6 anos talvez, acho que nem sequer se falava da terapia ocupacional, que é muito importante também. Da terapia da fala, não tenho a certeza. Porque repara, a fisioterapia podia e devia ser falada em outras especialidades como a se na disciplina base, desculpa, eu não consigo. Tu sabes que eu sou demasiado expressiva, não consigo. Não é isso, não é isso. É só porque o teu vídeo parou um bocado. Só por causa disso. E eu estava assim. E tu ficaste tipo. Fiquei adorável. Ficaste adorável. Pronto, eu já não sei o que é que eu estava. Se
não encontramos a fisioterapia na base onde a deveríamos encontrar, que é na medicina física e reabilitação, na disciplina base, que é opcional ainda por cima, é menos provável que a encontremos noutras áreas em que ela também devia existir, mas que tipicamente não é falada aos estudantes médicos. Agora, isso varia de faculdade para faculdade. Eu sei que não me lembro do nome do evento, mas houve recentemente um evento em Lisboa, penso que organizado pela Faculdade de Medicina. Posso estar errada, peço desculpa, é provável que esteja, eu vi aquilo muito por alto, foi lá uma colega que trabalha em fisioterapia pélvica, que é a Soraya Coelho. O evento acho que se chama IMED, e ela falou sobre a questão das disfunções sexuais, da fisioterapia pélvica. Portanto, ultimamente tem-se feito um esforço, mas também depende das áreas em que tu estás. Se há áreas que são mais ligadas quase que a dogmas inquebráveis da fisioterapia, ou se áreas geográficas, atenção, ou se estás a falar de áreas em que a coisa é mais dinamizada. E não tem que ser uma questão de interior versus litoral, porque, por exemplo, eu sei que no Hospital de Viseu tenho colegas a trabalhar ativamente na parte de pavimento pélvico, e Coimbra eu sei que também trabalham, mas não sei se têm a mesma liberdade em termos organizacionais, percebes? Portanto, depende muito, há muita variabilidade. E no meio disto tudo, quem se lixa é um mexilhão, que neste caso é o utente, ou os pacientes, neste caso, porque quem sofre com a falta de cuidados, seja fisioterapia respiratória nos cuidados intensivos, seja fisioterapia pélvica no pós-parto, seja fisioterapia ortopédica num pós-cirúrgico, quem sofre sempre com isso tudo é o paciente. Certo. Sim, Ponto. porque é o que Ponto. terá menos informação também, não é? E. Repara, eu já tive, eu tive o caso de uma pessoa já de idade, ela tem aqui 80 e muitos, ou 90 e poucos, não sei, que ela teve uma fratura da bacia. Portanto, atenção, uma fratura. Eu tenho aqui a minha bacia ao lado. Tenho aqui a minha bacia, eu normalmente ando sempre com estas coisas ao pé de mim. E tenho aqui, não sei se consegues ver. Sim. Sim. Consegues ver? Sim, sim. Pronto. Eu tenho dois modelos anatómicos. Eu deixei a vagina no carro, peço desculpa, mas a bacia normal está aqui. Isso é piada de fisioterapeuta pélvica, atenção. Nós temos um um sentido de humor muito particular, aviso já. Falem com uma fisioterapeuta pélvica portuguesa ou americana, o sentido de humor é o mesmo. Pronto. Então, no caso daquela utente, ela fez uma fratura de bacia, não sei onde é que foi concretamente, penso que foi numa das espinhas ilíacas. Teve que estar internada, não é? Durante várias semanas. E quando ela saiu, não a queriam encaminhar para cuidados continuados, porque diziam que não era necessário. Os cuidados continuados é um sistema de reabilitação pós-internamento hospitalar ou por outros motivos que nós temos a nível nacional, e não a queriam encaminhar. Portanto, e estamos a falar de uma fratura de bacia. Uma fratura da anca, que é portanto, aqui, aquilo que se chama comumente de fratura da anca, que é normalmente colo fémur, o ossinho que se insere aqui, tem na realidade uma recuperação, uma mobilidade muito inferior, ou seja, as sequelas normalmente são inferiores numa pessoa daquela idade a, por exemplo, se partir o joelho e se precisar de uma prótese do joelho. E naquele caso não a queriam encaminhar. Porquê? Não sei. Eu estive quase 20 minutos a falar com aquela família, a dizer: vocês não saiam de lá sem um encaminhamento para cuidados continuados. E eles, se não tivessem pressionado também no hospital, não tinha acontecido. E a senhora estava de cama até hoje. E ela continua a fazer a vidinha dela na hortinha. É assim. Portanto, Infelizmente, nós temos que ser assertivos Infelizmente ou felizmente, nós temos que ser assertivos na nossa saúde e saber como é que nos mexemos. Temos que ter algum jogo de cintura, não no sentido de ter connects, mas no sentido de saber que temos direitos enquanto pacientes.
nós temos direito a recusar um procedimento que seja mais invasivo e que nós não queiramos fazer, por exemplo. Nós temos direito a recusar um procedimento que sentimos que naquele momento não é adequado para nós estarmos a fazer. Nós temos direitos, ponto. Nós temos direitos, ponto. Eu tive uma paciente há uns anos atrás de pavimento pélvico que a médica dela sugeriu fazer uma cirurgia e ela já tinha pontos, como eu costumo dizer, até à alma de uma episiotomia feita. Portanto, estamos a falar do corte feito durante o parto. Ela tinha pontos atrás de pontos e a médica queria operá-la, que era para pôr outra vez pontos em cima de mais de pontos e coisa. Isso não é falta de E a sorte informação. dela é que ela sabia que, naquele caso não, a sorte da paciente é que ela por acaso tinha-me conhecido antes e ela sabia que tinha essa possibilidade de fazer fisioterapia pélvica e optou por isso. Mas ela também era profissional de saúde e sabia que tinha outro conhecimento do que podia fazer, não é? Pois, certo. Estavas a falar da questão dos médicos. É assim, aquela médica sabia que havia fisioterapia pélvica e tinha folhetos meus. Tira as conclusões que quiseres tirar. Porque quando tu tens uma especialidade médico-cirúrgica, se tu apresentas um tratamento que é um tratamento conservador, ou seja, que te evita cirurgias, Certo. Opá, há situações em que pode ser isso. Repara, eu não posso estar a assumir, eu nunca posso fazer a suposição de que é sempre esse o caso. Eu costumo dar o exemplo que é. Tu tens médicos que sabem o que é a fisioterapia pélvica, neste caso especificamente a fisioterapia pélvica, que é ainda mais obscuro, mais hipster, sei lá, do que a fisioterapia em saúde da mulher. Menos mainstream. Menos conhecido. Sim, era isso que eu queria dizer, obrigada, tu compreendes-me. Tu tens os que sabem e os que não sabem que existe. Dentro dos que sabem que existe, tens os que não encaminham. E não encaminham porquê? Porque desconhecem que é eficaz, acredito que em muitos casos seja assim. E tens alguns que seja porque interfere diretamente com o trabalho deles pelas questões médico-cirúrgicas, whatever. Tens alguns que sabem que querem encaminhar, mas não sabem para onde também, que é muito o problema. E depois as pacientes e os pacientes caem aqui neste vazio, que é, tu tens, no fundo o maior problema é aqueles que não querem encaminhar mesmo conhecendo quem faça, e aqueles que querem encaminhar, mas não têm para quem o fazer. Por isso é que o trabalho em equipa é tão importante. É importantíssimo nós termos uma rede de contactos, e nesse aspecto as redes sociais têm-nos dado um impulso mesmo mind-blowing, porque as pessoas conseguem chegar até nós. Eu praticamente tenho picos de contactos para marcações de consultas com determinados posts e com determinadas hashtags que uso, porque as pessoas procuram a partir daí, as pessoas percebem que alguma coisa não está bem com elas e procuram ajuda, ponto. E sabem que têm direito a essa ajuda. Não, felizmente agora a pessoa já não está a ficar tanto naquela coisa do pronto, se o médico ou se a médica diz, pronto. Pois, As pessoas começam a perceber-se que se calhar é mais do que aquilo. porque lá está. Se calhar é mais do que... Ainda foi ontem, aliás, que saiu o episódio com a Aurora Pinho, que enquanto mulher transgênero ela veio dar o seu testemunho e falou muito sobre, por exemplo, o problema que é a autoridade dos médicos. Neste caso foi em relação às pessoas intersexo e na atribuição isso então? na atribuição do género logo desde a nascença. Sim. E ela dizia que uma das causas para esta série de mutilações que
foi o que aconteceu, não é? E é o que Sim. ainda acontece em muitos Sim, e sítios. são mutilações, ponto. Não, eu ainda não consegui ver. Eu deixei de te ouvir, Kai, desculpa. Eu ouvi-te só agora e deixei de te ouvir desde que falaste. Tu estavas a dizer a nascença das cirurgias Sim. e depois deixei de te ouvir. E agora estás-me a ouvir outra vez? Agora estou a ouvir, sim. Pronto. O vídeo está um bocadinho tremido, mas consigo-te ouvir bem. Ok. Sim. Pessoal que esteja a observar-nos através do Twitch, digam-nos se a qualidade está boa ou não. Porque Sorry. isto pode ser resolvido. Mas isto para dizer que ela falou que um grande problema dessa situação é o facto de os pais olharem para os médicos como autoridade. Ou seja, Uhum. o que. Atenção, se um médico vos diz, por favor, não vão lá para fora e fiquem em casa e por favor, não tossam para cima das pessoas, Sim. não é. Não Por é. favor, não o façam. Por favor, sigam esses conselhos porque é de quem sabe. Agradecemos que não o façam. Por outro lado, mas lá está, aí é que está a cerne da questão, porque eles de facto, o médico é um representante daquilo que é conhecimento científico, portanto, coisas que já. E conhecimento científico é conhecimento comprovado. Não te esqueças de uma coisa. Vacinem as vossas crianças, por favor. Please. Ok, diz lá. Aqui um parênteses. Eu tinha que acrescentar, opa, a sério. Isso. Mas isto para dizer que, lá está, a complicação nesta situação é exatamente que os médicos podem ser tanto responsáveis pela informação científica que tu recebes sobre a tua saúde ou sobre a saúde dos teus filhos ou dos teus entes queridos ou de quem seja. Por outro lado, nestas situações, se calhar a democratização da informação se calhar pode ajudar em muito. Ou então as segundas, terceiras opiniões, ou talvez olhar para outras especializações, se calhar também ajudariam. Mas repara, tu tens. Desculpa, termina o teu raciocínio. Não, eu ia te perguntar o que é que tu achavas disso. Qual é o teu ponto de vista? Há uma coisa muito importante. Há duas coisas até. Uma coisa é o direito a uma segunda opinião, que todos nós temos. Eu própria já o fiz para mim, para familiares, em diferentes situações. Eu própria aconselho as pessoas a fazer, mesmo alguma situação que eu esteja a perceber que da minha área, que epá, não há aqui qualquer coisa, se calhar é melhor outra pessoa ver. Eu própria também, mesmo diferentes áreas dentro da fisioterapia, eu própria também aconselho os meus e as minhas pacientes a procurar uma segunda opinião quando se trata disso. Isso é uma coisa que todos temos direito à segunda opinião. Agora, outra coisa é o que é que são as guidelines e a evidência mais recentes. O que é que são guidelines e evidência? Para quem não está dentro da área das ciências e da medicina. No fundo, são linhas orientadoras internacionais, portanto, acordadas internacionalmente. Há uma reunião de experts internacionais em que as pessoas se reúnem para debater quais é que são os melhores tratamentos para aquele problema ou para aquela abordagem, ou seja, para o que for. O que acontece em algumas áreas é que, apesar de haver recomendações internacionais que dizem amarelo, em Portugal faz azul. Por exemplo, o caso mais gritante é o das grávidas durante a pandemia. Porque a questão do parto humanizado, no seu geral, é muito gritante em Portugal, mas pronto. A questão das grávidas na pandemia é que, desde o primeiro momento, é assim, perdoa-se nas primeiras, eu não diria semanas, porque nós também já tínhamos alguma informação proveniente dos outros países, porque os partos não ficaram suspensos desde a pandemia, as mulheres continuaram a parir. E o termo certo é mesmo parir, gente, por favor não se sintam ofendidos, está bem? As mulheres não deixaram de parir e fez-se investigação à medida que isso foi acontecendo. Pronto. O que é que a evidência já nos dizia antes? Portanto, o que é que as provas científicas puras e duras, em bom português, já nos diziam antes? Que a mulher deve parir
na posição em que lhe for mais confortável. Minha gente, nada de fazer como se faz nas novelas ou nos filmes, na posição de franguinho assado. Isso é o mais antinatural e fisiológico que existe e só atrasa o processo. E agora eu comecei a falar de parte humanizada, agora é que eu só saio daqui à 1 da manhã. Pronto. Eu parto, sim, continua. Eu vou tentar ser resumida. Portanto, não há franguinho assado. A mulher deve ter oportunidade e possibilidade de se mexer, devem-lhe ser dadas outras opções de analgesia que não só a epidural. Ela deve ter possibilidade de tomar, por exemplo, duches quentes, de se mover pela sala de partos, deve ter a oportunidade de ter o acompanhante e doula idealmente, que é no fundo uma mulher ou homem, agora também há homens doulas, que acompanha a mulher no seu trabalho de parto e vai ajudando-a da forma que a mulher preferir. E no fundo é como se fosse eu não tenho forma de dizer isto. É um plano de parto ambulante que fala pela mulher quando a mulher não é capaz de dizer as suas escolhas, no fundo. Okay. Não é só isto, doula é muito mais do que isto, mas é uma forma de explicar para quem não conhece o assunto. Portanto, idealmente a mulher teria ou a acompanhante e a doula durante o trabalho de parto. Para acrescentar a todas as outras coisas que já falámos, atenção. Opção de outros métodos de analgesia, vigilância intermitente, portanto nada de ficar ligada a 1001 cabos e paradinha no sítio, portanto de forma intermitente. Nada de forçar o romper das membranas, ou seja, de rebentar as águas com o toque vaginal, de deixar o processo acontecer naturalmente. Eu estou apenas a referir algumas coisas que nós também vemos acontecer muitas vezes em filmes. Eu não estou a entrar em detalhes muito técnicos, eu estou a tentar ser o mais mainstream em termos de referências para as pessoas perceberem que... e também não ficar caladinha a mulher e fazer aquela força do... Não, nada da apneia, gente. A mulher deve respirar à vontade e deve vocalizar. E aquela coisa de estar alguém em cima dela a empurrar a barriga para baixo, isso se chama a manobra de que se chama a manobra de Christeller, é contraindicada. Portanto, mais uma coisa que se faz ativamente cá. Anyway, isto tudo para dizer o quê? Alguns destes exemplos, isto são tudo práticas. Estes exemplos que eu vos fui dando são tudo práticas que Portugal, no seu geral, mas que felizmente está-se a mudar, no seu geral tem um atraso de 20 anos em termos de o atraso entre saber-se que aquilo deve ser assim e estar-se a aplicar. Uns 20 por aí é o que se tem falado nos congressos de parto humanizado a que eu tenho podido assistir. Tem sido 20, 30 anos de atraso. Coisa pouca, portanto. Atenção que nós tivemos, e isto é muito importante dizer, nós tivemos um progresso brutal, mesmo brutal, de diminuição de mortes materno-infantis. E nós temos que falar disso, porque eu não estou de todo a criticar isso. Nós tivemos um progresso fenomenal, porque nós tínhamos índices muito maus mesmo, e entretanto com a vigilância fetal, com uma maior aposta na saúde materna no seu geral e materno-infantil, nós temos índices dos melhores do mundo, portanto nós estamos parabéns nesse aspecto. Agora, não nos adianta ter o bebê todo bonitinho nos braços e aquela mulher estar um caco. Não nos adianta o bebê estar todo formosinho em fotos, todo rosadinho e querido, e aquela mulher ter tido uma episiotomia de alto a baixo, quando nós temos uma taxa de episiotomia, que é o tal cortezinho, de 80 e tal %, e se não estou em erro, a taxa que a OMS recomenda é de 8, 10%. Eu já não olho para os valores há algum tempo, portanto eu posso estar errada e se alguém quiser saber eu pesquiso isso entretanto. Mas, por exemplo, nas nórdicas isso não acontece tanto. Agora não me venham dizer que as vaginas portuguesas são estruturalmente diferentes das nórdicas. Há diferenças ligeiras em termos do geral, porque pronto, as bacias têm ligeiras diferenças de norte e sul, mas também não é por aí, não é?
não é e as taxas de cesariana a mesma coisa. Portanto, isto voltando à questão de os médicos e não sei o quê. No início do Covid, aquilo que se viu sempre foi que os dados que nos chegavam de fora é que o risco da grávida Covid positiva de estar com o bebê, sempre com ela, não era clinicamente significativo. Que o risco de se separar a mãe do bebê era muito pior do que ter o bebê com a mãe Covid positiva. Até porque se ela é Covid positiva, ela à partida já teria anticorpos que já teriam passado ou que iriam passar para o bebê e que iriam ajudar a reforçar. A imunidade do bebê. Para além disso, aquilo que nós sabemos da ciência no geral é que há uma hora de ouro no pós-parto em que devemos estimular a amamentação, pôr o bebê ao peito, e que devemos dar o colostro porque isso é um mega boost de defesas de sistema imunitário e aquele bebê vai beneficiar disso a curto, médio e longo prazo. Diminui taxas de internamento, diminui taxas de internamento, diminui a diminuição do internamento quer dos bebés, quer das mães. Epá, é para tudo, no fundo. E o que é que se estava a fazer em Portugal? Não se deixava entrar acompanhante, o que já por si era um fator que punha aquela mulher mais em stress. Afastava-se o bebê da mãe, o que se viu em não sei quantas reportagens que a senhora a dizer pois, eu vim para casa, o meu bebê está nos cuidados intensivos para vigilância porque ele está bastante bem. Pá, no fundo, tudo aquilo que era contra que estava recomendado lá fora, de acordo com a evidência. Portanto, Portugal já em si, no seu geral, não vai muito com a evidência do parto humanizado. E quando veio o Covid, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, que a coisa ficou um bocadinho ainda mais pronto. E eu estava agora para dizer qualquer coisa e varreu-se-me assim muito de repente. E felizmente eles estão a reformular. No entanto, as normas da DGS continuam a dizer fica sempre ao critério do hospital se o acompanhante pode entrar ou não. O que significa que em hospitais que não são dados à humanização do parto, eles vão continuar a usar qualquer desculpa que possam usar para não entrar em acompanhante. Ponto. Tem havido muita família a considerar o parto domiciliar, portanto o parto em casa, desde que a pandemia começou, por causa disso, pelo simples facto da mulher poder ter ou não um acompanhante. Felizmente há muita coisa que está a mudar. Eu estou a tentar encurtar-me um bocadinho. Felizmente há muita coisa que está a mudar. Tu tens hospitais em Portugal que estão a fazer um esforço ativamente para providenciar um parto humanizado. O Hospital da Póvoa do Varzim conseguiu de tal forma humanizar as práticas de parto que tens pessoas, quer dizer, agora com a pandemia não sei se ainda é possível, mas tens pessoas a ir do Algarve ou dos Açores para parir para lá. Portanto, vão tipo um mês antes da data prevista de parto, ficam lá a viver e depois têm lá. Por um motivo muito simples. O parto humanizado nada mais é do que respeitar as pessoas. Ponto final. Porque até pode ter que ir para uma cesariana. Até pode ser uma cesariana já planeada anteriormente. No entanto, aquela família é respeitada. Aquela mulher não vai, a meio do parto, ouvir esteja calada que isto aqui não é para estar a gemer que nem uma vaca. Pois, quando for para fazer, não lhe custou tanto. Deste lado, coisas que o seu doutor é que sabe. Mas isso estes exemplos. Discurso que existe? Sim, filha, isto existe. Okay. Lamento informar. E dizem que dar à luz, portanto, como tu disseste, parir é apenas a segunda coisa a seguir a um ataque cardíaco, é a coisa mais dolorosa que uma pessoa pode sofrer, certo? E repara, se o parto for humanizado, a questão fulcral é essa. Nós fomos biologicamente que temos, atenção, seleção natural, eu não quero entrar por aí, mas como é óbvio, a seleção natural existe. O corpo das pessoas com vagina e vulva foi feito para parir e útero foi feito para parir, portanto estamos concebidos para isso. Agora, a seleção natural existe e não podemos pôr isso em causa. E com tanto desenvolver de tanta técnica médica, nós estamos gradualmente a tornar os nossos crânios demasiado grandes para passar no canal de parto.
mas a evolução humana está a ir nesse caminho pura e simplesmente porque nós estamos a evoluir medicamente. Pronto, então é normal que a própria espécie evolua também acompanhando essas alterações. Mas estamos a falar de uma alteração ao longo de centenas e milhares de anos. Não me venham já com histórias de terror de não consigo ter a minha criança porque não cabe. Cabe. Ainda estamos nessa fase de evolução, felizmente. Agora, repara, o parto humanizado, basta a pessoa ter o acompanhante ou não para o parto descambar para uma cesariana. Porque, e aqui é que a coisa se torna genuinamente interessante, e eu costumo dizer que quanto mais sei sobre partos, mais quero parir, porque eu acho isto tão fascinante e tão lógico na sua sequência. Por isso é que eu disse para se não fosse a falar de parto humanizado, se eu nunca mais daqui saio. Eu acho isto tão fascinante e tão lógico na sua sequência anatomofisiológica que isto houve. Repara, nós somos. Eu vi uma vez um obstetra americano falar sobre isto num congresso que eu fui já há uns anitos, no Nascer em Amor, que era sobre partos humanizados, mas com a vertente de partos excepcionais, por exemplo, partos de gêmeos de forma vaginal, whatever. O que é que ele disse que eu nunca mais me esqueci, que é verdade? Nós somos mamíferas. Nós somos mamíferas. Nós fomos feitas para parir como as mamíferas. O que é que acontece quando tu tens uma cadela ou uma gata que vão parir? Elas vão para um sítio resguardadinho, um sítio mais escurinho, um sítio onde não haja eventuais predadores, portanto, assim, ruído, do que for. Elas resguardam-se ali. Entretanto, quando estão naquela calma de estarem resguardadas, a ocitocina começa, que é uma hormona e que no fundo permite, é a hormona do amor, é aquilo que se chama hormona do amor, e que permite o desenvolvimento do trabalho de parto, começa ali a aumentar os níveis, tudo bem. Se entretanto ouvem um barulho, se entretanto surge uma potencial ameaça, a adrenalina começa a bombar, lentifica ou interrompe, dependendo da fase do trabalho de parto, como é óbvio, o trabalho de parto e a ocitocina vai abaixo. Portanto, temos a adrenalina aqui, temos a ocitocina aqui. O que é que acontece a uma mamífera humana quando está em trabalho de parto? Em casa ainda está tudo muito bem, ainda está muito calminha, está com o parceiro ou com a parceira, está ali sossegadinha, ok. E opa, acho que é agora, isto está de X em X minutos, pronto. Vai para imagina, temos aqui duas situações. Vai para um hospital em que o parto não é feito de forma humanizada. Chega lá, já vai nervosa no caminho, não é? Pronto, isso quer numa situação, quer na outra, já vai nervosa no caminho. Entretanto, aquela adrenalina começa a bombar, a oxitocina baixa um bocadinho, as contrações deixam de estar tão próximas, pronto. Entretanto, luzes por todo o lado. Pessoas que ela não conhece de lado nenhum, de equipas diferentes daquela que ela conhece, porque não sei se sabes, tu tens sempre uma visita, normalmente tens uma visita à maternidade ou ao hospital para conheceres o serviço antes de ir lá, efetivamente. Okay. Podes fazer isso, podes e deves, é aconselhado. Portanto, uma equipa diferente daquela que ela conhece, pessoas que que têm um toque mais agressivo ou um toque menos agradável, comentários daqueles, como o exemplo que eu te disse há bocado, vamos ali que é para lhe fazer isto, mas eu não quero que me façam esse procedimento, mas vai ter que fazer na mesma porque é o doutor que manda. Portanto, tu começas aí com a adrenalina a bombar lá em cima, aquela ocitocina, entretanto, está cá em baixo, aquela mulher está contraída até a alma. Epá, o processo, o trabalho de parto, o que é que acontece ali? As contrações, entretanto, diminuem, com sorte fazem-lhe uma ruptura forçada das membranas, ou seja, rompem-lhe, se ela não o tiver feito ainda, até esse ponto. Com sorte fazem-lhe uma epidural mesmo ela não querendo, ou mesmo que entretanto também começa com dores e entretanto consente a epidural. Entretanto colocam-na a fazer indução no fundo é a ocitocina sintética, explicando assim muito, é como se fosse. Começa a fazer indução porque as contrações lentificaram. Entretanto, a indução basicamente é como se te pusessem em autopiloto. O teu útero fica em autopiloto, muito simplificadamente, a contrair de forma ritmada em autopiloto. Não está o teu corpo a reagir ao encaixe do bebê para sair, percebes? O que é que isto
leva a uma cascata de eventos não fisiológicos que foram acontecendo por uma sobre-instrumentalização do parto. Ou seja, foi feito aquele procedimento que depois levou àquele, depois levou àquele, depois levou àquele, depois levou àquele. Por outro lado, se essa mulher tivesse ido, imagina, para um hospital em que ela sabia que ia ser respeitada e chegasse lá, bem-vinda, olha, vamos ali então, aquele é o seu quartinho, vai ali ficar, tudo muito bem. Se ela tiver um ambiente de calma, um ambiente de respeito das decisões dela, um ambiente dela, quem diz dela diz da díade, portanto estamos a falar da pessoa que vai parir, de forma mais inclusiva, porque há pessoas que vão parir e que não são necessariamente mulheres cisgênero, mas agora, só para simplificar a linguagem, falando de mulheres cisgênero, tu tens ali a mulher, ou a parceira, a doula, está ali no quarto. Se quiser ter a luz baixa, tem a luz baixinha. Se quiser ouvir música que lhe apetecer, tem a luz que lhe apetecer. Tu tens uma situação em cada... Desculpa, eu imaginei alguém a ouvir death metal. Mas é isso que tranquiliza. A magia está aí. Se é isso que tranquiliza, go for it. Se tu quiseres ouvir Rammstein, se tu quiseres ouvir do Rast quando estiveres a parir, a escolha tem que ser tua. Paciência. E ainda não falei depois na outra questão, que é pôr a mulher a parir na posição de, como eu gosto de dizer, de frango assado, que é o mais antifisiológico possível e que aumenta muito mais a probabilidade de haver rasgar a musculatura perineal. Mas explica-me só, porque é que isso agora é generalizado, se de facto... É assim, aquilo que está documentado, se eu não estou em erro, aquilo que está documentado é por causa de um rei francês, Louis qualquer coisa, que queria ver o nascimento dos seus filhos. E então, como aquilo era tudo um evento na altura, preconizou-se que era assim. Hoje em dia, quem diz hoje em dia diz nas últimas décadas, por uma questão de comodidade, porque é mais fácil tu veres a mulher se estiver ali assim, é mais fácil tu veres a criança a nascer se ela vier assim do que se a mulher tiver, sei lá, assim e a criança estiver a nascer nesta direção, não é? É mais fácil tu veres e é mais prático tu veres o nascimento se não tiveres que estar tu no chão ou tu com um espelho a ver se a criança já está a coroar ou não, se já está efetivamente a sair, entre aspas. Mas a posição também por si pode influenciar muita coisa. Voltando então ao tal outro exemplo dessa mesma mulher, dessa mesma família, desse mesmo bebê, noutro local onde fosse respeitada desde o primeiro momento, provavelmente ela ia conseguir parir com o mínimo de dor, porque a oxitocina ajuda a diminuir a dor, porque aquela adrenalina não ia estar a condicionar depois tudo o resto. Aquilo que provocou o início da cascata não ia estar presente, percebes? Porque quando tu tens outras opções de analgesia, por exemplo, a massagem, o chuveiro quente, várias coisas, varia de pessoa para pessoa. A música calma ou agitada, isso também depende, porque há pessoas que se irritam com a musiquinha zen. Verdade. Eu sou uma delas, admito, dependendo das circunstâncias, mas normalmente, pelo menos em salas de espera, não acho muita piada. Mas a pessoa tem... a vocalização é muito importante, aquela coisa da mulher poder gritar, poder gemer, poder... o que ela quiser, isso é muito importante porque nós temos muita sinergia entre o diafragma pélvico, respiratório e o orofaríngeo. Ou seja, os músculos que nós temos aqui relacionam-se com aqueles que nós temos na nossa respiração, que se relaciona por sua vez com o pavimento pélvico. Portanto, também o próprio relaxamento dessa musculatura acaba por relaxar de forma indireta depois também o pavimento pélvico. Nós próprios podemos experimentar isso. Se gritarmos com uma voz mais aguda e se fizermos um tipo de meditação, aquele OM, a sensação que nós temos a nível global é completamente diferente. Mas voltando à parte, para não me dispersar, que eu também me disperso muito facilmente, tendo essa possibilidade e a mulher podendo se posicionar como quer, pode ir para o chuveiro se quiser, pode posicionar-se na bola, pode posicionar-se de cócoras, pode fazer o rebozo, que é uma técnica usada, é muito usada, se não estou em erro, no Peru, por parteiras no Peru, e que agora se começa a usar cá as doulas, há muitas doulas portuguesas a fazer, que no fundo é com
um pano nas ancas, fazes uma pequena fricção e que faz como se fosse uma massagem na zona pélvica que alivia muito. Pronto, várias técnicas. Tens várias técnicas. certo. O que é que também muitas vezes se faz quando tens um parto humanizado? Massagem perineal, que ajuda a diminuir as lesões no péríneo, aplicação de pachos quentes na região perineal também ajuda a diminuir as lacerações. E uma coisa que também se faz no parto humanizado é não se fazer episiotomias por rotina. Ou seja, o ato de fazer episiotomias só porque sim. Porque na prática o que acontece é aquilo que se faz em Portugal é que isto vai cortar, vamos cortar, porque se rasgar é pior. É assim. Por acaso agora dava a gente a ter aqui a minha vagina. Isto vai ter que dar. Isto vai ter que dar. Pronto. A musculatura pélvica que nós temos aqui, não é? Faz de conta que as minhas mãos são esses músculos, os músculos pélvicos, então. Realmente, vamos imaginar só uma coisinha que aqui temos a vagina e que aqui temos o ânus, ok? Realmente é pior se isto rasgar de alto a baixo. Pronto. Às vezes acontece lacerações de grau 3 e 4 que são assim um bocadito... Pronto. Agora, aquilo que se vê é que a episiotomia, que é um corte normalmente feito, portanto, deixa-me cá ver, a imagem está espelhada, normalmente é feito nesta orientação, ou seja, o corte não é feito de alto a baixo, o corte é angulado para evitar precisamente que vá até ao esfíncter. Aquilo que a evidência diz é que a episiotomia não evita a laceração até ao ânus. Portanto, o motivo pelo qual se faz aquilo não é válido. Quer dizer, não é que não seja válido, mas não tem evidência forte porque não justifica. Exceto em casos extremos, imagino. Sim, mas repara, se a evidência para tu fazeres um procedimento é igual a não fazeres nada, tu não o fazes. Certo? E ainda mais no que conta ao parto, que um excesso de instrumentalização pode descambar nessa tal cascata de procedimentos que depois te vão dar a um parto com forceps ventosa ou whatever else, por exemplo. Sim. E enquanto que a tal mulher, no primeiro exemplo, ficava feita num oito com um períneo, que é uma desgraça, porque houve a tal cascata de procedimentos médicos desnecessários que depois levaram a todas aquelas repercussões. Na outra situação, a mesma pessoa, exatamente com as mesmas circunstâncias suas, pessoais, num contexto diferente em que a sua fisiologia, a sua biologia e a sua individualidade foram respeitadas, ela pode ser capaz de parir aquela criança com uma laceração mínima, que depois recupera bem, porque as lacerações de primeiro e segundo grau recuperam melhor do que as episiotomias, do que os cortes, com uma recuperação completamente diferente e, acima de tudo, com uma vivência de parto não traumática, porque a violência obstétrica, que é tudo aquilo que nós chamamos procedimentos que são violentos ou contra a vontade da mulher e das famílias, a violência obstétrica existe. E atenção, que a violência obstétrica não significa um obstetra violento. Pode ser o obstetra mais meiguinho do mundo, mas se ele está... Se a equipa dele ou dela está a fazer manobra Christeller e empurrar tudo e se faz uma ruptura forçada de membranas e se depois no final faz uma episio brutal just in case haja laceração, então há violência obstétrica. E é para não falar do ponto do marido, que é uma coisinha muito fofinha que se faz muito em Portugal, que é no final, quando se está a fazer a episografia, que é o nome que se dá a cozer, cozer um bocadinho mais apertadinho, que é para ficar assim... que é para ser um bocadinho mais apertadinho para o marido ficar mais feliz. Na lógica de, se a vagina estiver mais apertada, vai ser mais prazeroso para o marido, mesmo que as repercussões para aquela mulher sejam brutais em termos de dor e de desconforto. Isso é muito feito ainda, sim. Eu sei. Por isso é que eu digo, não me ponham a falar de parto humanizado, eu nunca mais me calo. Ok, então... Só porque também já estamos a bater quase 1h30. Pois. Eu já te disse, vamos até à meia-noite com sorte. E não falámos sobre disfunções urinárias, não falámos... Pronto. Isso então. Portanto, Filipa, só te quero perguntar, tu enquanto então profissional nesta especialização,
qual é que foi até agora a maior surpresa que te apareceu? Ou seja, qual é a coisa que te mais chocou, vá se calhar até de uma forma positiva e de outra forma negativa? A coisa que mais me surpreendeu desde que eu me comecei a especializar, Sim. no geral, Sim. eu acho que, e por acaso isto tem sido uma coisa que eu tenho contemplado muito nos últimos tempos, eu acho que aquilo que mais me tem surpreendido é que quanto mais eu me especializo nesta área, agora estou a falar no caso específico da fisioterapia pélvica, porque eu tenho feito a minha formação a saúde da mulher dentro do seu todo, mas tenho afunilado mais dentro da saúde pélvica. E aquilo que eu acho fascinante é que quanto mais eu me especializo na área de saúde pélvica, mais me percebo o quanto está relacionada com o resto. Portanto, porque é tudo um todo. Aquela pessoa tem, se calhar, para aquela disfunção do pavimento pélvico, portanto, daqueles tais músculos pélvicos, esta ressalva, se calhar, era boa ideia ter sido feita logo no começo e não 1 hora e meia depois. Por disfunção do pavimento pélvico, entenda-se qualquer problema que tenha a ver com o pavimento pélvico. Certo. Pronto. Só assim um disclaimer. E pode ser incontinência urinária, incontinência fecal, o que, atenção, significa qualquer perda, desde que seja mesmo uma gotinha, é considerada incontinência, está bem? Portanto, o pessoal que faz crossfit e que põe os pensinhos e que vê aquele vídeo muito lindo dos CrossFit Games em que está o pessoal todo a limpar o xixi do chão depois de fazer ali não sei quantos burpees, isso é considerado incontinência. Incontinência urinária ou fecal, dor à penetração, dor no orgasmo, alterações de dor durante a excitação também acontece, dor anorretal, obstipação, portanto, obstipação crónica, endometriose, outras coisas que tais, outras alterações a nível pélvico também, por exemplo, é muito comum haver uma alteração da biomecânica pélvica após cirurgias como a cesariana, haver ali no fundo como que aderências internas causadas pela cicatriz e depois podem condicionar todo o resto. Onde é que eu ia? Pronto, no fundo, assim muito por alto, isso são disfunções de pavimento pélvico, mas depois também podem consultar no meu Instagram, eu também tenho vários links sobre isso, vários posts sobre isso, aliás, e qualquer dúvida também é só perguntar. E então, porque é que eu comecei a falar de disfunções de pavimento pélvico? Portanto, das coisas que mais te chocaram ou que mais surpreenderam? Sim. É que quanto mais eu me especializo, mais percebo que é no seu geral, porque se calhar aquela mulher que eu estou a tratar e que tem uma disfunção no pavimento pélvico, ela tem que tratar primeiro o problema que tem na articulação temporomandibular, porque vai estar relacionada uma coisa com a outra. Por exemplo, imagina, basta aquela mulher dizer-me que usou o aparelho durante muitos anos, ou que arranja os dentes, ou que tem, às vezes prende um bocado a mandíbula, mas nomeadamente a parte de ranger os dentes, e por exemplo, se tiver muitas dores de cervical por causa de tensão, que também está muitas vezes relacionado com a ATM, eu já sei que, ok, provavelmente ela vai ter um aumento de tensão no pavimento pélvico, e às vezes basta palpar o diafragma respiratório e eu quase que nem tenho que ir ao diafragma pélvico, porque eu percebo logo ali que há um aumento de tensão brutal e normalmente 95% das vezes bate uma coisa com a outra, e isso eu acho fascinante. E inclusivamente há muitas sessões em que eu pouco atuo na parte pélvica, ou seja, durante uma sessão de 1 hora fazemos a parte final de pavimento pélvico, porque na restante sessão estamos a trabalhar respiração, estamos a trabalhar diafragma, estamos a trabalhar tensão lombopélvica, estamos a trabalhar todas essas outras coisas, porque tudo isso vai condicionar o que lá está. E não me adianta nada eu estar a tratar aquela musculatura vaginal e pá, está espetacular. Depois à volta tem todo o tipo de desajustes musculares que vão
voltar a condicionar aquela vagina para ficar como estava antes. Eu acho que isso seria aquilo que mais difere de quando eu comecei a fazer a prática, porque quando eu comecei em 2012 nesta área, eu estava muito focada para vaginas. Pavimento pélvico é isto, o que interessa é isto aqui, interessa, pronto, esta parte aqui, está fixe. E depois, daí para a frente é que eu me comecei a perceber, pera, não, isto é muito mais complexo, isto implica muito mais do que simplesmente aquela vagina e aquela pelvis, há muito mais por trás, muito mais mesmo. Então, só para te dar uma ideia, numa sessão inicial, eu na clínica, tendo uma hora, pronto, eu só tenho aquela hora com cada utente, é diferente, mas por exemplo, se eu não tiver tempo imagina, eu quando tenho uma sessão no domicílio, que eu tenho a tarde toda e não tenho mais ninguém com hora marcada naquela tarde e só tenho aquela marcação à tarde, eu consigo estar uma hora a fazer só recolha de informação clínica do geral, porque o facto daquela pessoa ter asma ou não, o facto daquela pessoa ter alergias, o facto daquela pessoa ter alterações posturais, o facto dela ter tido alguma queda ou não, tudo isso me dá informações preciosas que eu vou precisar para tratar pavimento pélvico. Se eu não tiver essas informações, eu não consigo tratar. Ele vai recidivar, ou seja, vai voltar a acontecer outra vez. E não é que não te ajude nos sintomas, mas vai ficar incompleto, porque tu tens de tratar a pessoa no seu todo. Não consegues de outra forma. Certo. E isso é algo que, atenção, eu saí da faculdade, eu sabia que tinha de tratar a pessoa no seu todo. Isso é estúpido, eu não vou tratar uma vagina ou um joelho ou o que for, eu vou tratar a pessoa, eu vou tratar a Maria, vou tratar a Joana, vou tratar whatever. Mas aquela globalidade, a interconexão de tu teres que ter as peças todas do puzzle, eu só comecei a ter essa noção ao longo dos anos de me cruzar com outros profissionais e com outras profissionais que me enriqueceram dessa forma, porque eu não tinha essa noção antes, não da maneira como tenho agora. Era mais segmentado, percebes? Uhum. Sim. Completamente diferente. Filipa, eu ficava aqui a falar mais contigo. Aliás, eu acho que vais ter uma presença um bocadinho mais assídua aqui, nem que faça... Não ponhas a falar de parte humanizada, já sabes que eu não me calo. Pronto, falamos de parte humanizada, prometemos que falamos de outra coisa no próximo episódio. Temos aqui um comentário, by the way, e era exatamente isso que eu queria perguntar-te a ti primeiro, era se tinhas alguma pergunta, porque eu sei que tu fizeste um reach out à tua comunidade no Instagram. Sobre perguntas, que se alguém fiz, deixa-me aqui confirmar, eu não tenho tido minimizado a janela no computador para também não estar a perder o foco mais ainda do que eu já perco normalmente. Mas já agora vou deixar aqui um shout-out, está o comentário aliás no vídeo. Eu só estou a ver as notificações agora, desculpa. A dizer, Comrade Shaitan abriu-me os horizontes esta entrevista. Obrigada às duas por me terem exposto a estes temas. Obrigada a nós por estares aí desse lado. E se tiveres alguma questão, apita, porque a Filipa já vai dizer onde é que ela vai estar a nível de redes sociais e isso tudo, onde as podes contactar. Sim, desculpa, estava só aqui a confirmar se houvesse algo, se estava aqui a ver um comentário. Ok, não é disto. Pronto, estava a ver, desculpa, é que quando tens pacientes, o problema é que depois já vais recebendo mensagens e eu estava só aqui a ver uma mensagem de uma paciente e entretanto perdi o foco. Relê-me só esse comentário que tu acabaste de ler, desculpa, que eu não quero perder o foco daí também. Pronto, isto foi um obrigado que a Comrade Shaitan, peço imensa desculpa se eu estou a assumir o género, by the way. Abriu-me os horizontes esta entrevista. Obrigada às duas por me terem exposto a estes temas. Obrigada a nós, a sério, por estares aí desse lado e te quereres informar, que é bastante importante. Sim. Mas eu queria perguntar-te era se, entretanto, alguém tinha feito alguma pergunta, sim. Sim. Eu tinha aqui uma
Tinha aqui uma que perguntava, portanto, onde é que está? Deixa-me ver. Eu tenho a informar que eu sou um bocadinho naba nas redes sociais. Não é nas redes sociais no geral, mas eu ainda não me consegui pôr muito à vontade com o Instagram. Isto tem sido um bocado assim às pancadas em termos de aprendizagem, Certo. mas eu tento, eu sou dedicada, né? Pronto, então, por acaso isto é uma pergunta que já me tinham colocado há uns tempos, se a fisioterapia pélvica é uma especialização. É assim, a fisioterapia em Portugal, contrariamente ao que acontece noutros países, ainda não tem especializações definidas de forma muito rígida. Ou seja, enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos há o. Eu acho que eles têm colleges, não é? Mas isso também é coisa que também se verifica rapidamente. Seja como for, eles têm colleges of physical therapists e tudo mais, e têm mesmo, é obrigatório terem X meses de estágio e depois não sei quanto tempo de prática e depois têm não sei quantos exames dentro daquela área e têm que renovar de X em X tempo através de exames ou créditos ou o que for. Dentro daquela especialidade. Portanto, em Portugal, o que acontece é, nós até ao ano passado tínhamos apenas uma associação profissional, por vários motivos, mas sobretudo por lobbies externos à fisioterapia. Nós só conseguimos que uma ordem profissional fosse criada no ano passado. Portanto, agora está-se a delinear então a criação dessa ordem e das especialidades relacionadas com isso. Porque, por exemplo, a Ordem dos Médicos tem os diferentes colégios das diferentes especialidades. Tem o colégio de... Acho que é colégios, não é? Que se chamam. Digam-nos nós. Corrijam. Nós temos um colega nosso que é farmacêutico e que está a ver, eles também têm ordens farmacêuticos, não têm? Vocês desculpem-me, isto 1h30 depois eu já estou um bocadinho brain dead. Pronto. Mas isto para dizer... Isto para dizer o quê? Enquanto que os médicos e os enfermeiros têm legalmente, dentro das ordens profissionais deles, têm divisões para cada especialização, nós ainda não temos. Portanto, quando nós dizemos que somos especialistas em determinada área, é um bocadinho especialista, é um bocadinho um uso livre dessa palavra, ou seja, eu, dependendo das circunstâncias, se eu estiver a falar com um público que não seja dentro de saúde e que não seja de dentro da parte da fisioterapia, eu costumo usar especialista só para a pessoa perceber que eu me dedico àquela área. Mas se eu estiver a falar, por exemplo, com colegas, eu aí já não uso o termo especialista, depende um bocadinho de como é que nós queremos que a pessoa perceba aquela informação, porque efetivamente o processo de especialista em determinada área em Portugal não está estabelecido, que eu saiba. Dentro da carreira pública está, portanto, dentro dos fisios que trabalham no SNS, há fisios de terceira, segunda, primeira categoria, e depois ainda há os especialistas e não sei o que implica não sei quantos anos, pronto, mas isso é um processo que eu ultrapassa completamente. Mas em termos gerais, é uma especialização, sim e não. É uma especialização no sentido em que temos mesmo que fazer formação na área para atuar, aí porque ninguém sai da faculdade com formação em pélvica. Podemos sair com algum workshop em formação teórica, mas prática não. Ninguém sai da faculdade com trabalho prático e manual em pavimento pélvico. Saúde da mulher ainda uma coisa ou outra, pronto. Mas é uma área que tem tanta especificidade clínica que, a não ser que a pessoa tenha tido uma boa cadeira, uma boa abordagem dessa área na faculdade, ela não vai saber fazê-lo. Pélvica então é para esquecer. Agora, por exemplo, oncologia e cardiorrespiratória, eu tive a sorte de ter excelentes professores na minha formação base e saí da faculdade preparada para intervir nessas áreas, nesse caso. Mas depois as faculdades também têm diferenças de currículo de uma para outras, mas isso é outra conversa. Sim. Adiante. Agora,
especialista do género, eu posso dizer legalmente que sou especialista em, isso nem eu nem ninguém, a não ser que as coisas mudem daqui para a frente. Ok. E Filipa, outra pergunta, desculpa, Diz-me. era. Deixa-me cá ver. Era como é que a fisioterapia pode ajudar as pessoas trans? Porque eu fiz umas partilhas aqui há uns tempos de uma palestra que eu vi sobre a intervenção da fisioterapia pélvica nas mulheres transgênero. É assim, a fisioterapia, no seu geral, pode ajudar, a fisioterapia pélvica, mas a fisioterapia generalista também, pode ajudar as pessoas trans de vários motivos. Se nós estivermos a falar da parte pélvica, a fisioterapia é especialmente útil nos homens trans porque fazem binding. Ou seja, se não fizerem a mastectomia para remover cirurgicamente as mamas, fazem o chamado binding, que usam ligaduras ou mesmo uns binders próprios, em que basicamente fazem esta compressão do peito. E isso causa muitos problemas musculoesqueléticos, portanto, causa não só alterações respiratórias, se for usado demasiado tempo, tanto que até são um grupo de risco para Covid-19 por causa disso, como também próprias alterações posturais. E nesse aspecto a fisioterapia pode ajudar os homens trans nas questões posturais, nas questões de dores musculoesqueléticas, pode ajudar também no pós-cirúrgico da mastectomia, por causa das cicatrizes, de não criar ali aderências ou outras alterações posturais. E pode ajudar também, aí sim, a fisioterapia pélvica pode ajudar também quer homens, quer mulheres trans, quer pessoas intersexo, relacionado com a parte da cirurgia. Portanto, as pessoas intersexo é um bocadinho aquilo como tu falaste logo no início da entrevistada que tiveste ontem, não foi? Ontem, que disponibilizaste ontem o link. Porque as pessoas intersexo, felizmente houve uma alteração na legislação, mas seja como for, durante muitos anos o que aconteceu é que os médicos, pronto, acabavam por, ok, a gente faz aqui desta tela em branco aquilo que nós quisermos e depois a pessoa que lide com isso o resto da vida. Portanto, a fisioterapia pélvica nas pessoas, seja nos homens trans, nas mulheres trans e nas pessoas intersexo, ajuda no pós-cirúrgico genital, no fundo, quer na criação do neopénis, que é que é a criação do pênis, no fundo, quer na criação da neovagina, quer no caso das pessoas intersexo, nas questões de alguma dor pélvica também que possa ali surgir por cirurgias recorrentes, o que for. Em pessoas que tenham feito, em mulheres trans, desculpem, o que é que acontece muitas vezes? Acontece, se não for feito um trabalho adequado de utilização dos dilatadores e tudo mais no pós-operatório, segundo, atenção, a equipa médica deverá aconselhar a mulher trans a fazer o seu plano no pós-operatório. Mas para nós termos uma vagina funcional, nós temos também que tratar ali da parte da musculatura pélvica. Eu tenho só que fazer este acrescento, é muito rápido. Eu estive numa conferência da URGOS, que é a Unidade de Reconstrução Gênito-Urinária e Sexual do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Um simpósio, aliás, sobre transexualidade e disforia de género, que houve há uns 3 anos. E perguntei no final se não estava, porque mostraram o decorrer das diferentes cirurgias, da criação da neovagina e do neopénis, e mostraram várias fotos da cirurgia do decorrer, ou seja, nós víamos os detalhes todos, como se estivéssemos na própria cirurgia, e depois no final. E eu coloquei a questão, quando abriram as questões ao público, eu coloquei a questão: não preconizam um dia haver intervenção da fisioterapia pélvica no pós-cirúrgico? Porque, let's face it, aquele períneo fica todo retalhadinho, não é? Tu consegues imaginar terem que criar uma vagina onde antes não existia e tens que pensar em pênis e escroto e transformar numa vagina com vulva, com clitóris, tudo isso. Portanto, é altamente traumático e lesivo para os tecidos. E a resposta que eu tive é: ai não, que o períneo não é nada lesionado. Portanto,
essa é uma área de intervenção que eu gostava que fosse um bocadinho mais conhecida. Para já a população também é mais pequena, mas seja como for, é uma população que precisa de cuidados, Claro. como qualquer outro, cuidados especializados neste caso. Sim. Filipe, onde é que as pessoas te podem encontrar? Pronto, eu estou no Instagram em Filipa Cordeiro Físio, portanto Físio com PHYSIO, e no Facebook podem procurar por Filipa Cordeiro Physiotherapy. O URL é facebook.com/fisioterapia cor-de-rosa, que era o nome da marca que eu tinha anteriormente, que eu optei por manter no Facebook. No Facebook ainda há muita gente que me conhece por esse nome, então o título da página é do meu rebranding, mas o endereço ainda é do antigo. De forma que qualquer dúvida que vocês tenham, alguma questão, é só colocar, está bem? Se eu não responder no imediato, eu prometo que respondo eventualmente. E não vou responder de forma sucinta, aviso já. Certo, pronto, fica aqui a promessa. Lamento. Filipa, muito obrigada por esta extensiva explicação sobre o teu percurso e sobre uma pequena parte daquilo que tu trabalhas. Tens que pôr flags do género. Ao minuto 10 fala-se disto, ao minuto 40 fala-se disto. Mas isto sim, é para te agradecer pelo trabalho que fazes, pela tua missão a querer divulgar mais informação, ou vais espalhar mais informação, e obrigada por este espacinho. Muito obrigada eu. E vamos falando. Sim, exatamente. Não te vais embora ainda, tá bom? Não, diz-me. Pronto. Que eu vou só dizer adeus aqui ao pessoal. E muitíssimo obrigada, pessoal, por estarem aí desse lado, mais uma vez. Se tiverem algumas dúvidas, já sabem, podem falar aqui com a Filipa. Se precisarem de contactos também, nós também podemos providenciar. Portanto, somos Pool Podcast, de Pool Podcast, aliás, no Instagram e no Facebook, e somos Podcast Pool no Twitter. Podem também contactar-nos em poolpodcast@gmail.com. E se tiverem alguma dúvida, tiveram aí a falar com a fisioterapeuta, poderiam passar-me os contactos, nós resolvemos, portanto não se preocupem. Muitíssimo obrigada por estarem aqui, esperamos que tenham gostado. Qualquer coisinha avisem e até já. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto é THEPULL. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail poolpodcast@gmail.com. O The Pool Podcast é gravado no estúdio Q. Esperamos que tenham gostado e até já! Ilustrações de Joana Rolo, jingle de Miguel Nicolau, edição de som e vídeo de Bruno Salvador.